Olá, boa tarde para você que está acompanhando esse ponto de entrevista um tanto diferente e cheio de coisa boa. Eu não vou nem falar do cheiro, para não fazer inveja a vocês, mas olha, o cheiro disso aqui tá incrível. Se você já notou, tem bandeirinha, tem milho, tem bandeira aqui na mesa. A gente vai falar o quê? De São João, de comida típica e também do valor nutricional desses alimentos. Então, fica aí, acompanha a gente. Lembrando que você pode interagir, deixando comentário aqui no Facebook do Portal NRS, também do Jornal do Comércio, para falar sobre essas coisas boas. Porque eu sou suspeita para falar, porque eu amo São João, eu amo forró e eu amo principalmente essa parte que está na minha frente. A gente vai conversar com a empresária Camila Arruda. Oi, Camila, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Ela que vai falar sobre essas coisas maravilhosas e vai dar dicas de como você montar uma mesa para receber as pessoas na sua casa, aquele café da manhã tradicional, na empresa, na faculdade, na escola. Então tem várias opções, você vai aprender tudo isso com a gente. E para falar sobre a parte nutricional, a gente vai conversar com Graça Albuquerque. Olá, Larissa, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. A gente está em pé nesse ponto de entrevista diferente mesmo, para poder mostrar de perto cada coisinha que tá aqui na mesa. Uma tentação, né, Graça? Nossa, olha, incrível. A gente tem milho, a gente tem paçoca, bolo de milho, escondidinho, a gente tem cuscuz, que recheado, não pode faltar cuscuz não recheado. Pode. É um prato que todo dia se deixar a pessoa come em casa. Típico, tem, né, é verdade. E a gente vai falar sobre isso com Dona Graça. Com Dona Graça não, não. Com Graça. Com Graça, vamos falar que Graça é proximidade. Só tem coisa gostosa aqui, né, não, Larissa? Vamos falar sobre o valor nutritivo do milho, já que ele é a base de vários desses alimentos. Explicar para o pessoal de casa se faz bem, se é um cereal bom, o que é que ele tem de bom e se a pessoa pode comer assim, sem preocupação. Então, olha, o milho é perfeito. Ele tem a luteína, a zeaxantina. Então, para a visão, é tudo de bom para a saúde do olho. E o principal, gente, que é fibra. Então, por ser fibra, o que é que ocorre? Ele aumenta a saciedade e diminui a velocidade de absorção do açúcar dos outros alimentos. Olha aí. Então na realidade, é um conjunto, dá para misturar. É um conjunto, totalmente. E podem comer sem medo, principalmente aí quem tem glicose alterada. Também pode consumir milho, não tem problema nenhum. Olha aí, então o milho tá liberado. Liberadíssimo. Camila trouxe uma novidade que é o milho dentro desse potinho. É a linha Finger Food. Finger Food. O que é que significa o Finger Food? Explica para quem tá em casa pra gente entender. Na realidade, o Finger Food é algo que a gente está utilizando muito, ele está muito em tendência, Larissa, nos últimos anos. Então é justamente essa mini porção. É você poder comer em pé e apenas com um garfinho ou com uma colherinha. Que é o caso que tá Que aqui. é o caso do milho. Então, essa opção de milho, ela é muito legal e muito utilizada justamente nas empresas, em eventos sociais, que às vezes a pessoa não quer se melar, então não Tem quer um ficar o fiapinho do né? milho no dente. Então, a gente está utilizando e está muito bem aceito no mercado o milhinho no copinho, nessa linha Finger Food. Estou aqui mostrando de pertinho para vocês que estão em casa. Tem uma boa opção também, né, Camila? Para você que vai receber alguém na sua casa, você compra o milho, já faz ele já cortadinho faz, e já oferece dessa forma. Exatamente, oferece dessa forma. Então, essa é uma opção de montagem que a gente tem. A gente tem a tradicional, que é o próprio milho cozido, que a gente pode botar nos tachos, que a gente pode botar também até mesmo dentro de um richô para manter quentinho. E também a gente tem essa opção, sendo Finger Food, ela já cortadinha no próprio copinho. No próprio copinho. Nesse caso, a gente vai falar sobre a preparação, sobre o manuseio. A gente ferve o milho, põe o sal, tudo rápido, numa coisa só para deixar esses potinhos separados, é assim que vocês fazem? Mas na realidade, nesse potinho específico, a gente dá uma incrementadazinha. Olha aí, tem aí um truque. Então, quando a gente finaliza, a gente coloca ele, puxa ele um pouco na manteiga para dar um sabor, dar um gostinho e deixar ele mais soltinho. Então ele fica soltinho por conta dessa preparação, dessa finalização que a gente faz com ele. A gente tem essa opção dele cozido e aí eu queria que Graça falasse pra gente se é melhor o milho cozido ou se é melhor ele assado, se ele perde algum nutriente nessa coisa de assar. Porque tem gente que prefere ele mais durinho, ele mais doce. Eu acredito que ele fica mais doce. Pelo menos no meu paladar eu acho ele um pouco mais doce. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Então, o milhinho assado, ele vai ser o quê? Vai ter um teor menor de... É porque é o seguinte, vamos entender da seguinte forma. Quando você assa o milho, ele vai ter
uma propriedade chamada, na realidade aí, da pectina. É como se a fibra, ela tivesse mais intacta. Então, na hora que você mastiga, ele está mais durinho. Certo. Então, esse aí, o teor de fibra é maior. Consequentemente, a velocidade com que ele vai entrar no nosso organismo e que vai estar absorvendo os outros nutrientes é mais lenta. Ao passo que quando eu cozinho, ele vai ficar mais molinho. Então, no que ele fica mais molinho, é como se o índice glicêmico dele fosse um pouquinho maior do que o assado. Certo. Então, de uma maneira assim, pela visão, né, do saudável, o assado é mais saudável do que o cozido. E um parênteses aqui no finger food, Camila, que eu achei massa, é porque a pessoa come pouco. É verdade. Então você pega um, pega dois, e aí você não Você já se fica sente naquela. saciada. Exatamente. É Eu verdade. acho essa estratégia do finger food perfeita. E a gente vai falar sobre isso, do que comer primeiro, porque numa mesa dessa você não tem como, assim, ai, mas eu vou comer só um pouquinho. Eu sou o tipo de pessoa que come um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pra provar de tudo, mas tem gente que gosta de já encher um pouquinho mais o prato pra não ter que ficar repetindo. É E aí, verdade. já que a gente já tá falando sobre isso, a gente tem interação no Facebook do Portal NE10. José Luiz está falando aqui, olha, eu não sou diabético, mas tenho problemas com glicose um pouco alta. Quais os alimentos fazem mal em relação a isso, já que a gente está nessa mesa farta? Olha, pra você, o principal, a melhor opção seria o milho. O milho. Porque, como eu falei, ele tem muito mais fibra do que se de repente... Agora, o que é que você pode fazer? Você primeiro come o milho e depois você come a canjica. Ou primeiro você come o milho e depois come um pedacinho do bolo. Porque o que é que ocorre, né? Ele vai fazer com que essa velocidade de absorção seja atenuada. Ela fica bem mais lenta. E aqui, nesse caso, né? Que aqui tem o feijão verde. Então, aqui é muito bom. Por quê? Muita fibra. Aí, quando mistura o feijão verde com a farofinha, não é? E os outros ingredientes, ele fica benéfico, porque quem prevalece aqui é a fibra do feijão. Olha aí. A mesma coisa ocorre No aqui no cuscuz. cuscuz. Tem muita fibra, tá vendo? Então, dá para consumir sem estresse algum. E aqui, o que é que tem? Proteína, queijo. Macaxeira, E o que é que o queijo. queijo vai fazer? Retarda a absorção. Então, veja que Olha. às vezes você acha que está numa mesa dessa e vai passar fome, não posso Não, comer não nada. vai. Não é, gente. É só saber entender a lógica. Começar por onde, né? Aí Camila vai falar pra gente também agora, já que a gente tá mostrando bem de pertinho os detalhes, sobre eu quero montar a mesa. Vou Isso. fazer aquele café da manhã na minha casa, vou fazer o café da manhã no trabalho, na faculdade, onde quer que seja. O que desses elementos que a gente pode arrumar para deixar essa mesa bem apresentável? Apresentável, farta e bonita, né? Sim. E então, na realidade a gente montou aqui uma opção que a gente fez uma mesclada. Colocamos uma toalha básica preta e finalizamos aqui com as passadeiras no tom vermelho com as bandeirinhas de São João. Certo. Então essa já dá uma levantada na mesa e a gente finaliza com a própria peneirinha de palha, com os chapeuzinhos. Pode ver aqui que o brigadeiro a gente colocou no chapeuzinho menor, já fazendo algo diferenciado do que o tradicional. Utilizar também muita madeira, essa parte rústica também, ela Combina, já né, combina, com São João. Combina com São João, ela já remete, né? E falando mais dos elementos que a gente tem aqui das espigas e ali da sanfona, então tudo muito prático. Uma sanfoninha aqui, ó, de A papel, sanfoninha né? de papel. Que é fácil de E encontrar. Fácil de comprar, simples, o custo ele não é elevado e que a gente pode sim montar uma mesa farta com todos esses elementos. E para dar um toque final e até fazer algo diferenciado e dar um requinte, um tchan, é colocar a folha, né, uma folha verde, a folha de bananeira, colocar por baixo, que isso dá todo o diferencial e a gente Traz uma cor, né? essa diferença aqui da palha com a cor da folha. Então, dá essa diferenciada sim. Eu tava falando com Camila que se você comprou o milho, a palha, se você limpar direitinho, já dá pra você Já usar dá a palha também do próprio né? milho. Então, você limpa direitinho, Lava. depois lava e com a palha do próprio milho você pode finalizar não só a decoração, mas até utilizar no próprio milho, que é o que muita gente faz, é super tradicional. E aqui, a gente só finalizando na parte de montagem das comidas, como a gente estava com alguns itens quentes, então a gente trouxe aqui um requinte colocando num rechauzinho de prata, onde a gente consegue manter a temperatura do arrumadinho, do cuscuz recheado e do escondidinho. Mas também pode ser em panela de barro. Que fica bem bonito Fica também. na sua casa, se você, eu não tenho, então a gente coloca nas travessas,
que vai para o forno, sai, a gente já pode colocar na travessinha de porcelana. Também dá todo o diferencial. Eu estava falando com a Camila também que essas peneirinhas, né, para quem tem criança em casa, sempre pede naquela dança da escola. Peneira. Eu lembro pelo menos que na minha fase a gente tinha peneirinha. Então assim, se os pais estiverem em casa, essa peneirinha já ajuda. E se não tiver, é um item que você encontra com facilidade. Encontra com facilidade, a gente tem nos mercados, Mercado São José, no próprio centro da cidade, a gente encontra fácil. Vamos seguir. Deixa eu pegar aqui para vocês verem de perto. Robertinha ali me dando um alerta. Olha só, a peneirinha que eu falei para vocês, que muita gente costuma utilizar para festas infantis. Ó, o bonequinho aqui, que também você encontra com facilidade. Com facilidade. E a questão da folha, que Camila estava falando, que aí pode ser essa folhagem verde para dar esse toque marrom com verde, e também a própria palha do milho. Esse brigadeiro aqui, a gente vai falar daqui a pouco, porque brigadeiro não pode faltar. Independente de época de ano. Brigadeiro é um alimento, um doce, uma coisa maravilhosa. Não tem nem como me dizer que não falta de forma alguma. E não só isso. Isso também, se a gente tiver com a mesa, eu não tenho toalha, eu não tenho uma passadeira, o que é que a gente coloca? A gente também pode utilizar a própria mesa, seja ela de madeira, de laca, e a gente colocar a própria folhagem embaixo e fazer a montagem em cima. Fica lindo também. Então, a gente também dá esse tchan na mesa, colocando as folhagens embaixo e os elementos com o alimento em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook para ver quem tá falando com a gente. Tá falando que mesa linda, vontade de comer tudo. Tá realmente. E o cheiro, minha gente, eu vou repetir isso 1000 vezes, porque o cheiro, ele tá fantástico, incrível. Daí tá falando aqui, tô passando vontade com essa mesa, eu topo fácil fazer um realmoço, pedindo para eu chamar ele. Lijane, eita que deu água na boca. E já que a gente estava falando sobre essa questão da palha, do manuseio do milho, vou pedir para a Graça falar para a gente também quais os cuidados que eu tenho que ter na minha casa ou em qualquer outro lugar, com o cuidado de pegar mesmo nas comidas, né? Já que a gente está em casa, acha que está tranquilo. Muito importante, Larissa. Então, você tem que ter todo o cuidado. Primeiro, né, lavar bem as mãos, tem que higienizar. Quando eu falo cuidado com o anel, tirar os anéis. Cuidado com a unha quando ela estiver muito grande também. Que entra, alimento. Então, lava bem, higieniza, passa, se for um caso, depois de a mão limpa, não é? Um gel, porque se passar o gel sem lavar a mão, vai fixar. Não fez nada, fez né? nada, é pior. Essa ilusão. E outra coisa importante, veja, como o alimento aqui, ele tá bem picadinho, né? Tudo isso. Então, ter o cuidado de pegar com a colher, não pegar nada com a mão. Tem uma colherzinha certo? Aqui, viu, pessoal? Vamos deixar claro, super importante isso, não é? Depois que passar o São João, né? Vamos supor, todo mundo sobrou. Aí faz o quê? Guarda, né? para levar. Coloca num recipiente de vidro, tapadinho na geladeira, né? Com a data, para ficar atento, que tem que estar consumindo no máximo 2, 3 dias. Por quê? Porque está muito mexidinho, está muito manipulado. A gente mexe bastante. Então, quanto mais o alimento ele é manipulado, menor é a validade dele. Então, mais rápido a gente tem que estar consumindo ele. Mas, assim, esse cuidado de você estar pegando tudo com talher, não pegar nada com a mão, já é uma grande coisa. E não só isso também, né, Graça? Também o tempo de exposição que o alimento fica na mesa. Ele aqui tá e outra coisa importante, por exemplo, a gente tá aqui falando, né? Do que a gente fala. Olha aqui, querendo ou não, né? A saliva tá aqui no ar, gente. Então, isso tudo tem que se levar em conta. É importante também nesse momento, a gente tá mostrando e tá aberto, mas toda vez fechar o alimento, colocar a tampa dele. Sim, fechar. Até pela questão de mosca, pela questão de pessoas, de cabelo. De tudo. Tudo sempre isso é importante. Ficar atento também nessa questão. Tem que estar atento, né? E outra coisa importante é manter a temperatura, né, Camila? Por isso você quando coloca na temperatura um richozinho, então tá naquela temperatura adequada ali. E mesmo na temperatura, mas também o tempo de exposição do alimento. Porque às vezes a gente começa com um café da manhã e estende, a gente quando vê já tá ali à noite. Pessoas que adoram festa. E deixa lá em cima, né? E deixa em cima e não se liga nisso. Não, exatamente. Né? Então tem que ter esse cuidado com o tempo de exposição do alimento, porque às vezes o próprio tempo ele consegue estragar. E às vezes quando você vai armazenar e guardá-lo, azedou, mas às vezes foi por conta do tempo da exposição. E outra coisa importante é que é descartável, observe. É verdade. Então a pessoa consumiu, joga fora. Já é Exatamente. uma coisa extremamente higiênica, não é? Evita estar aquele acúmulo
de alimento e aí vai ter mais acesso a mosca, tudo isso. Então esse aqui tá super prático, tudo porcionado, olha, a pessoa já chega, não vai partir. Tudo já cortadinho. Já é só pegar, já tá tudo partidinho. É bom que tá numa quantidade, num tamanho que você no consegue... tamanho que dá para você experimentar o pé de moleque, o bolinho de é. milho e não ficar, né, sem... Meu Deus, eu comi muito. Comi muito. Não. A gente tava falando sobre o milho e falou sobre a validade. O milho a gente não tem como saber a validade dele. verdade, não vem anotado. É. Tem algum tempo, por exemplo, o bolo de milho, que ele quando é mais cremoso, eu guardo na geladeira, eu tenho um tempo. Tem algum? A gente tem como saber exato quantos dias esse tipo de alimento ele serve para ser Ele comido? serve. Graça? Então, olha, depois que teve a mesa, que vai guardar tudo direitinho, não é bom passar de uma semana na geladeira para estar consumindo. Certo. Porque depois disso ele vai azedar. Ele Ele vai mofar. Né? A gente vê que ele por fica quê? mofadinho. Fica mofadinho. Já fica, Por quê? Porque é um bolo que ele é muito manipulado, são muitos ingredientes para dar consistência. Então, é um bolo que ele tem que ser consumido, né? Preferencialmente até 4, 5 dias no máximo. Olha, então, olha a dica. Vou pedir para a Camila agora falar sobre o escondidinho, que eu sei que ela mandou uma receita para a gente explicando quais são os ingredientes desse escondidinho. Escondidinho. Como é fácil fazer o escondidinho? É difícil? A pessoa consegue? Consegue, é fácil. E assim, e só voltando aqui um pouco, que Graça estava falando, nessa parte aqui, quando a gente já coloca, já fatiado e tudo, quando a gente monta o buffet, que às vezes a gente faz, toda a parte junina, a gente tem as festas, tanto de empresas quanto sociais, a gente já manda tudo assim porcionado justamente para às vezes não acontecer Facilidade a também. facilidade das pessoas não estarem ali, cada um já pega o seu e Prático. já tem a sua fatia, o seu milho, a sua canjiquinha, Muito já prático. tudo em porção, já tudo porcionado. Mas no escondidinho é o meu predileto. Daqui a pouco Tá Graça vai bonito, dizer pra ela gente disse, qual é o tá que ela bonito. prefere, mas vai. Como é o predileto. escondidinho? O escondidinho ele é super simples. A gente coloca a macaxeira para cozinhar e após a macaxeira toda bem molinha, a gente retira, coloca no liquidificador junto com leite integral. Então a gente bate até virar o purê, né? Deixa eu pegar Aquele purê de macaxeira. Celular pra mostrar de perto pra vocês também passarem vontade, igual a gente aqui enquanto Camila tá falando. Então, após a gente tem a charque, onde a gente coloca ela para escaldar. Então, a gente tira essa água 3 a 4 vezes e a gente coloca na panela de pressão. Então, após ela na panela de pressão bem desfiada, é que a gente começa a fazer a montagem. Antes de posso colocar, partir para o pessoal pode ver? partir. Antes de colocar a montagem, eu puxo essa charque Sim. na cebola e no alho, refogo, dou uma refogada e a gente coloca a primeira camada do purê de macaxeira, colocamos a charque já desfiada e refogada e a gente finaliza com queijo. Então é o queijinho que a gente coloca em cima ralado e a gente coloca para gratinar no forno, aproximadamente, dependendo do forno, de 8 a 10 minutos. Tá muito Graça, bonito, pode hein, falar Larissa? um pouquinho sobre Olha, macaxeira. Perfeito, os ingredientes aí estão perfeitos, porque o carro-chefe quem é? A macaxeira. É, a E a macaxeira. macaxeira é o quê, né, gente? Baixíssimo índice glicêmico, é muita fibra, é tudo de bom. Aí ela juntou aí com leite, não é, para fazer a papinha. Essa carne de charque, ela disse que tirou a água, escaldou várias vezes, tirou o excesso de sal, não é? Colocou o queijo e gratinou. Então é um prato onde você vai ter o carboidrato, você vai ter a proteína e é um prato único. Então de um prato só você já fez a sua refeição. E detalhe também que a gente pode utilizar é quando eu faço o escondidinho de carne seca, eu não utilizo aquela charque que vem com mais aquela gordura. gordura. Não, É a gente mais a utiliza a parte parte do toda. colchão, Sim. que é a parte que ela é mais molinha e ela não tem tanta Muito gordura. interessante, Então, muito isso também é interessante. importante. E dá o diferencial Na hora no que vai escondidinho comer, na hora né? que você vai comer. Que você Exatamente. sente Você algo mais sente, macio. mais macio. E tem esse diferencial. Graça, tem gente já Excelente. participando aqui, ó. John Silva, Regina Maria, aqui a Djailton falando com a gente, Letícia, Rafael Santos. O pessoal aqui da redação tá assistindo por algum outro motivo também, eu só quero dizer isso. Camila falou que prefere o escondidinho, Graça. Dentre essas Nossa. coisas maravilhosas, qual Tá o seu tudo preferido? muito bom, mas eu também vou nele. Vai também Muito no bom. escondidinho. Excelente opção. É uma boa Muita opção. A gente tá falando aqui sobre esses alimentos. Tinha uma pessoa falando sobre diabetes. Sim. Tem algum dessas comidas que a gente possa substituir
para ficar um pouquinho menos calórico, um pouquinho mais saudável. Troco o açúcar pelo adoçante, troco o leite pelo leite de coco, o leite integral. O que é que a gente pode fazer? Larissa, olha, graças a Deus que com a tecnologia dos alimentos, hoje em dia tudo é possível. Né? Então, quem tem sua glicose alterada, não fica mais de fora de festa nenhuma. Ainda bem, né? É verdade. A gente pode pegar o leite integral, colocar o leite de coco, é uma excelente opção, aí o diabetes pode consumir sem nenhum problema. A gente pode tirar o açúcar, não é? No caso, está colocando o açúcar de coco, que é baixo índice glicêmico. A gente pode botar um xilitol, um eritritol, né? A talmatina, que são adoçantes que adoçam ao fogo, ao forno, e não tira o sabor do alimento, não fica aquele ranço de adoçante, né? Você né? substitui, mas não perde a não qualidade perde do sabor. E o eritritol é legal porque ele tem um gostinho meio de menta, assim, é muito interessante isso, na hora do cozimento, é perfeito. E outra coisa muito legal também que a gente pode fazer é o seguinte, na hora que vai preparar um bolo desse, aí você colocou lá um açúcar de coco, você pode entrar com a fibra chamada psyllium. O que é que o psyllium vai fazer no diabético? Ele vai diminuir a velocidade do açúcar no sangue. Olha aí. Vê que massa. Então, massa. isso aí é perfeito. O psyllium é um pozinho que quando você dilui na água quente, ele vira um gel. Aí, depois que você estiver fazendo o bolo, a última parte dele, você vai lá e coloca o gelzinho e bate o bolo. Não muda o sabor, pelo contrário, ainda fica um gostinho mais assim, refrescante, macio. Porque ele tem essa pegada. E o psyllium vende, gente, só pra dizer, né? Aonde, né? Vamos explicar. Olha, o psyllium vende a granel em qualquer uma dessas lojinhas de produtos orgânicos e produtos naturais. Vocês podem comprar, é só pegar uma colherzinha de sopa para mais ou menos 100 ml de água quente e dilui. Na hora ele vira um gel. Para virar o gelzinho. No caso do pé de moleque e da paçoca, que tem amendoim, que tem a castanha, também são alimentos que você pode possuir tranquilamente. É só falando que nem desses tem glúten, né? Então, não tem o glúten porque a base é milho. Sim. Então já é uma mesa anti-inflamatória. Veja que maravilha. É muito bom porque hoje, né? A gente recebe, no buffet, eu recebo muitos orçamentos e as pessoas perguntam, Camila, eu preciso de um cardápio sem glúten. Hoje em dia tem então, muita gente hoje com em alergia, dia tem muita né? gente com alergia e isso é super importante. Exatamente. Não só alergia, como também saúde. Porque o glúten, gente, ele não é só para o celíaco. O não glúten é para você ter mais saúde, mais disposição. Porque aí você melhora a sua microbiota intestinal. Então você tem uma saúde, né? Isso é perfeito. E na hora que você bota a castanha e o amendoim, o que é que ocorre? Oleaginosa. Oleaginosa é o quê? Fibra. Fibra é o quê? Diminuir a absorção do açúcar. Então, qual é o pensamento de hoje? O que é que eu vou comer aqui, onde eu vou ter uma velocidade menor de açúcar no sangue? Olha aí. Aí aqui o que não falta é opção. O que não falta é opção, né? Não. E, claro, a gente estava falando do brigadeiro. Sim, o brigadeiro. Não pode faltar. O brigadeiro. Ele aqui tá tradicional, né, Camila? Ele tá tradicional, Vocês isso. também oferecem outros tipos de sabor Sim. desse brigadeirinho, que é clássico, minha gente. Clássico, Olha como ele tá fofo nesse chapeuzinho. Tá lindo esse Vou pegar brigadeiro o celular de novo pra gente mostrar como dar um toque diferenciado. Esse chapeuzinho que vende nas casas e, ó, dentro tem o brigadeiro. Ficou incrível. A Camila pode falar das outras opções que a gente tem do brigadeiro. Na realidade, a gente montou aqui de uma forma também diferenciada, para não ser aquela tradicional que a gente coloca nos suportes, nas boleiras. E a gente fez essa opção de colocar no próprio chapeuzinho de palha. A gente tem outras opções. Tem o de paçoca, tem o de ninho, tem o de coco. Então, hoje brigadeiro a gente... É gourmet, a gente tem de todos os sabores. Tem milho, não é verdade? Então, tudo isso que remete. Aqui a gente trouxe o tradicional. O tradicional é que não falta nunca, né? São João, a criançada e até mesmo a gente gosta, né? Claro! Não tem como não gostar do brigadeiro tradicional. É um doce que não falta em festa nenhuma. Eu estava falando, né? Festa de criança a gente adora, porque a gente tem essa liberdade de comer essas coisinhas maravilhosas. Mas você quer saber uma boa notícia? Diga. Depois que você comeu um milho, né? Aí depois que você comeu aqui uma canjica, depois que você comeu um escondidinho e um arrumadinho, o brigadeiro se perde. Então você não vai engordar comendo brigadeiro. Diferentemente se eu começasse por ele. Por ele. Entendeu? Porque se eu começar por ele, o que é que ocorre? É açúcar direto no sangue que vai dar gordura localizada imediatamente. Mulher, então, é quadril e abdômen.
E na hora que você vai e comeu ele entra. Ele não vai ser absorvido, porque tem muita fibra. Vê que notícia maravilhosa. É verdade. Até uma dica que, graças a Deus, para você começar sempre na mesa pelo milho. Né? A fibra do milho. A fibra do milho, porque aí você pode comer o outro sem tanta culpa. Exatamente. Camila não trabalha com comidas low carbs, ela estava explicando que eles não têm essa opção, mas a gente sabe que tem essa opção para quem está de dieta. Nessa época a gente pode deixar a dieta um pouquinho de lado, a nutricionista vai me matar se eu falar isso, né? Não, mas não. essa época ou ainda dá pra gente adaptar. E não, mas tem uma comida que é low carb. Hoje em dia, Larissa, eu vou ser muito sincera. Essa palavra dieta, ela já caiu de desuso. É sério. Então, eu tô errada. Não vamos falar de Hoje dieta. em dia, Larissa, sabe o que é? As opções corretas que a gente tem que ter. Como eu vou administrar tudo isso aqui e não vou engordar? Veja a diferença. É verdade. Não é? Dá uma outra Porque cara, aí, né? você sabendo, vamos supor, começou aqui no milho, aí do milho pulou pra cá, né, pro arrumadinho, aí depois veio pra cá. Aí depois você, porque aqui tem muito queijo, né? Aí daqui você passa pra cá, pro pé de moleque que tem a castanha. Aí você, paçoquinha, amendoim, aí vai pra canjica. Então, veja que o trajeto é onde é que eu vou deixar por último, que tem menos fibra. O brigadeiro, no Não caso. ficou massa, então? É, então você Veja. consegue... Aí tira aquela coisa, né? Ai, Daquele meu Deus, peso na eu tô de consciência. dieta, eu não posso comer frango grelhado, alface e tomate. Vamos voltar. Todo mundo fala, né? Tem um dia. Segunda é o gente. dia da dieta. Não. Depois São João, aí você passa. Depois do Natal. Natal é impossível. Fim de ano, a gente verdade. se acaba. E deixa eu lhe dar uma dica antes que eu me esqueça. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Depois que você comeu tanta coisa gostosa assim, o que é que você pode fazer? Chazinho verde. Pronto, finaliza O que é que o chá verde faz? Ele é hipoglicemiante. Verdade. Então ele finaliza no baixa quem? chazinho. A glicose, o açúcar no sangue, gente. Então, pra tudo tem uma saída. Tem uma solução. Então, pessoal, no São João, dá pra gente comer. Vamos começar pelo milho pra gente poder Vamos comer começar essas pelo maravilhas inteiras, sem se preocupar, mas sempre com... Qual é a recomendação? Né? Prudência. Porque Comer. assim, a mesa é tão bonita, É tão verdade. linda. Eu quero degustar um pouquinho de cada coisa. Então, pra E quê muito que eu também vou... que o milho, ele é dessa época de São João, É. né? Então, as nossas comidas típicas, às vezes, ela vem muito dessa época. E chegar na época e não poder aproveitar, Vamos dar um E comer desconto pra devagar, gente, né? não E pra- comer devagar. A gente tem As essa... pessoas criam ansiedade na hora da comida. Pois é. Parece verdade, que a comida vai sair correndo do prato e não vai dar tempo. uma boa opção é o finger food. Olha aí, Camila trazendo essa novidade comer pra gente. devagarzinho, mastigando, com saciedade, com calma. Aí volta lá, pega mais uma porção. Isso faz uma total diferença. Porque dá verdade. tempo do cérebro administrar, ok, tô saciado. Tô- Senão tô não dá é verdade. tempo. Isso é uma Camila, dica muito legal. Vamos finalizar. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar essa conversa, mas olha, o cheiro vai ficar por aqui. Eu queria que a Camila desse umas últimas dicas e mostrasse, falasse um pouquinho mais dessa preparação que ela fez pra gente, porque você escolheu esses alimentos, e aí pra gente finalizar. E eu vou pegar o celular pra mostrar bem pertinho, pra vocês passarem vontade mais uma vez. Mais um pouquinho, né? Pois é, gente, é como eu estava falando, o milho, ele não pode faltar. Então, a gente fala de São João, a gente remete à comida típica, comida de milho. Então, não poderia faltar o bolo de milho, a canjiquinha, o milho, seja ele no copinho, ou seja assado, cozido, né? Então, tudo isso daqui realmente tem o milho, a gente tem a pamonha, que a pamonha não veio, mas... Então, tudo isso que remete ao milho foi o que a gente trouxe para apresentar. O nosso cuscuz aqui recheado, a gente tem sempre, então é muito regional. Geralmente todos os nossos cafés da manhã, ou um brunch, o pessoal sempre pede, porque todo mundo ama esse cuscuz recheado. É algo realmente muito regional. E a gente também tem o arrumadinho, então arrumadinho de charque, que também a gente coloca para esse tipo, né, para essa época do ano, junto com o meu preferido aqui, com escondidinho de charque também, que não pode faltar. É a mesa bonita, cheia de linda, coisinhas para decoração. Camila explicou o que é que você pode usar. Tem esses chapeuzinhos menores, tem os maiores, ó, que eles não receberam nenhum alimento, mas eles ficam aqui, ó, dando aquele tchan na sua mesa. Tem a questão da folhagem verde para dar esse contraste. E que com também marrom. pode colocar, né? Ou então até mesmo a gente fazer aqui, se não vou fazer brigadeiro, não tem o brigadeiro, a gente coloca aqui uma paçoquinha, alguma coisa assim que a fica lindo gente também. também coloca para fazer a decoração da mesa.
E essa questão da toalha, né, vermelha, que fez o contraste com Com o preto. O preto, que ficou bem bacana. E eu vou pedir para a Graça dar só mais uma dica para a gente finalizar o programa de hoje e agradecer a participação aqui do pessoal. Olha, uma dica de ouro que eu vou dar, tá? Então, sabe que vai para São João, sabe que vai ter muita coisa gostosa, o que é que vocês podem fazer? Pega um pouquinho de semente de girassol, de semente de abóbora, que tem em todas as casas hoje em dia. É uma colherzinha só de sopa da semente de girassol e da semente de abóbora. Dá uma tostadinha, coloca um salzinho de Himalaia, um orégano. Quem não quiser pode tostar com um pouquinho de açúcar de coco, que é uma versão mais doce. E come isso e vai para a festa. O que é que ocorre? Eu aumento o meu nível de fibra e, mais uma vez, quando eu for comer, eu não vou engordar 100% como eu engordaria caso eu não tivesse colocado a fibra antes. Olha aí. Pegaram as dicas, aprenderam com Camila Anotou como tudo, né? montar. E já pegaram aqui, ó, arrumadinho, cuscuz, já fica aí. Coisas que são fáceis de você fazer na sua casa, de você encomendar. Tem várias opções, a mesa ficou linda. Tenho certeza que na casa, na faculdade, no trabalho, vai todo mundo ficar falando da sua mesa. Camila, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É isso que eu penso, Camila, que é empresária que montou essa mesa, e com Graça Albuquerque, que é nutricionista, trouxe várias dicas de ouro. São João aí na porta, segunda-feira. Tenho certeza que muita gente já está aproveitando de agora. De agora, é verdade. As festas nas casas e Não nas param. empresas não param. Então, gente, muito obrigada. Eu que agradeço, Larissa, esse convite. Eu amei participar. Camila, você está de parabéns, sua mesa Muito está linda. obrigada. Todo mundo já passou É elogiando a verdade. mesa de Camila por aqui, viu? Eu só digo isso a vocês, é isso. Lembrando que você pode rever esse programa acessando tvjc.com.br, lá no nosso canal no YouTube também, TVJC PE, além do Facebook e do portal NE10. Esse e outros programas, eles ficam disponíveis nessas 3 plataformas, então você pode aproveitar. Se perdeu alguma dica, se quer assistir de novo, basta acessar no Facebook do portal NE10 que vai estar tudo salvo. É isso, muito obrigada e até o próximo Ponto Entrevista.